Hoje estaremos comentando sobre escola nova. Escola nova, quando a gente vai pesquisar no Google, no YouTube, em algum local de busca aí, você vai ver que existem infinitas informações sobre isso e você fica perdido sem saber, tá, o que realmente é essa escola nova? Quem foi os precursores? Quem é a pessoa, o teórico principal da escola nova? Quem realmente desenvolveu esse método? E quando a gente vai pesquisar, você encontra pessoas até com doutorado dizendo, olha, a escola nova é exatamente aquela escola não diretiva, ou seja, aquela escola que não impõe nada ao aluno. É aquela escola mais liberal no sentido de liberar mesmo o ensino, né? Então você vai ver muitas percepções, você vai ver outras pessoas aí mesmo, colegas aqui, youtubers, comentando que essa escola nova, ela é aquela escola diretiva de John Dewey, então fica uma certa confusão também nesse sentido. E você vai ver que a escola nova, ela nada mais é do que uma percepção que se contrapôs àquele ensino tradicional. E quando a gente vê nessa escola renovada, esse renovo da educação proposto aí, você vai ver que não é um autor, não é alguém que direciona isso aí, mas você tem um conjunto de autores em diferentes áreas, em psicologia, em filosofia, em outras fias da vida e outras dias, que realmente, em sociologia, que realmente vão criticar aquele modelo tradicional a ponto de ser necessário que se proponha um novo modelo. E esse novo modelo, essa crítica que surge, é a que a gente chama de escola renovada, escola nova, toda essa galera aí, tá? Então, se na escola tradicional você tem um professor como centro, como já expliquei umas 200 mil vezes nesse canal, o professor aqui é o centro do processo. Nessa escola mais renovada, escola nova, você tem que o interesse do aluno, ele aparece como algo importante. Então, você tem em nível assim, em nível mundial, você tem diversos autores, você tem desde Comênio, que já sinalizava alguma coisa, algum tipo de renovo, você tem Rousseau, que sinaliza algumas questões, o Maria Montessori, Adolfo Ferrier, você tem muita gente que comenta sobre algum aspecto que deveria ser mudado naquele modelo tradicional. Então, não é, repito, um autor só, mas vários autores. Por exemplo, nos Estados Unidos você tem a figura do John Dewey. John Dewey é aquele que termina influenciando aqui o Brasil. A gente sabe que, pelo menos aí, lá para 1960, o Brasil ainda tinha um nome, Estados Unidos do Brasil, né? Então você vê uma certa influência, ou pelo menos tentando copiar alguma coisa. E dentro dessa questão de John Dewey, ele percebe que os alunos americanos, eles não têm contato, né? Estou usando aqui tem um vídeo do John Dewey, vou tentar deixar aqui na descrição, isso de 1937, por aí assim, que tem aqui no YouTube, vou tentar deixar na descrição. Então ele via que os alunos americanos, eles não tinham contato com a natureza, eles não tinham aquele contato com a vida. Ele disse, olha, o que eles estão aprendendo é exatamente anotar algum nome ali no caderno, algum número, alguma coisa assim, e apertar um botão e acelerar, tipo, essas questões mais tecnológicas. Mas aí eles estão pecando em não se relacionar com aquela ideia primitiva, ou seja, aquela busca, porque você pode... Imagine que você enfrente um problema de falta de alimento no mundo. Então, esses alunos não teriam essa capacidade de desenvolver essa busca primitiva do homem primitivo em ficar aquele homem coletor, tal, de estar procurando alimento e posteriormente aí isso que a gente tem. Esse aluno, ele realmente não estaria sendo preparado. O certo é que John Dewey vai propor as suas ideias nos Estados Unidos e vai tentar melhorar aquela educação. Eu já comentei isso aí nos 2 vídeos anteriores, 3 vídeos aí, sobre a questão do John Dewey. Não vou tentar me aprofundar nisso aqui agora, tá? Assim, ele tenta propor ali uma educação diferente, então que se valorize as experiências do aluno. As experiências não quer dizer que a experiência que é usada numa escola vai ser lançada em todas as escolas. Não, porque cada experiência é uma experiência. Aí é onde entra a figura do professor reflexivo. Se perguntar, o John Dewey tem um método que diga assim, quando você chegar nessa situação você faça isso, depois você faça esse passo. Não, como o Herbar tem um método lá, o passo a passo, um pensador aí anterior, ele realmente não tem esse passo a passo, mas ele fala da necessidade de um professor reflexivo. O professor reflexivo ali naquele sentido é aquele professor que, quando ele está diante de um problema, ele tenta resolver aquele problema. Se ele não consegue resolver aquele problema,
Então ele tem que refazer o seu planejamento porque ele se encontrou diante de uma situação inesperada. Então o professor deve agir de forma reflexiva. E o professor reflexivo nesse sentido é aquele que realmente sabe o porquê das suas ações, aquele que realmente sabe por que está fazendo daquela forma e não de outra forma, certo? E aí John Dewey vai propor essa ideia é badalada também por outros autores. Então ali ele vai tentar essa educação que inicialmente, quando eu já falei no vídeo anterior, você tem essa ideia de uma escola que venha também alcançar aquelas pessoas que estão vindo agora de locais mais distantes para esse processo de industrialização aí. Então, uma educação que viesse que viesse ser direcionada também a esse pessoal, viesse acolher. John Dewey propõe uma coisa interessante, que é que a democracia é algo muito bom, talvez dos males o menor, como se diz, e para que a gente viva, a gente sai de um modelo de autoridade, um modelo realmente que você tenha a figura de um rei, de um imperador, qualquer coisa do tipo, e essa ordem ela é mantida através de uma força. E na democracia você tem que substituir essa força, que essa força talvez visível, né, de alguém, de um ditador ali, você tem que substituir por outro mecanismo, talvez um mecanismo de conscientização, que existe o direito do outro, com uma frase aí que você conhece muito, o direito do outro começa, o meu começa quando o do outro termina, esse tipo de coisa. E aí John Dewey disse que a forma, talvez a única forma de que você conseguisse adquirir essa democracia, essa questão toda de assegurar esse controle, seria através da educação. Então é essa parte mais de conscientização, talvez, né? E aí realmente é por isso que John Dewey vai propor uma educação assim universal, aquela questão toda, beleza? Dentro desse aspecto aí, a gente vai ver também que o John Dewey ele não vai contrapor aqueles filósofos antigos que diziam ou então a história da filosofia que vai dizer, olha, o aluno, na verdade a filosofia começa na Grécia e tal, mas ele vai dizer, olha, antes mesmo de ser oficializada essa filosofia aí na Grécia, os homens já pensavam sobre o seu próprio fazer, ou seja, já raciocinavam sobre a sua própria ação. Então a filosofia de John Dewey vai ser essa capacidade de raciocinar sobre a sua própria ação. O que também vai ser o conceito de educação nele, o conceito de que você precisa refletir. Então educar seria levar alguém a refletir sobre a sua própria ação. E assim o aluno vai agir sobre o mundo e o mundo também vai agir sobre a pessoa do aluno. E assim o aluno vai realmente entrar nessa questão mais dialética, que aí já é outros 500, né, outra questão aí. Mas o certo é que neste princípio aí, ele vai considerar que os homens antigos já pensavam mesmo antes da formulação da própria filosofia, né, dessa questão aí. Outra questão interessante que ele vai falar dentro dessa questão aí, é que exatamente os homens já pensavam e que educar também seria levar o aluno ao conhecimento científico. John Dewey vai propor que o conhecimento científico seria o melhor conhecimento. E alguns críticos vão dizer que John Dewey ele vai abandonar totalmente aquele padrão mais tradicional, mas realmente o que ele vai dizer é que além de ter o professor, de ter o conhecimento científico que ele considera o mais importante, você deve ter que valorizar esse conhecimento. Então a briga geralmente, em termos de John Dewey e outros aí, e críticos, e no geral a escola renovada, a escola nova, é que todos concordam que essa educação precisa se renovar, essa educação tradicional. Agora, o que vai mudar de um autor para outro é de que forma, quais são os procedimentos. Por exemplo, Carl Roger vai dizer que não deve existir uma certa diretividade, essa imposição de algumas coisas. Outros autores vão concordar que sim, até de onde uma certa diretividade, né? Ou seja, existem coisas que você tem que impor de alguma forma, mas aí você tem que valorizar, né, a questão da experiência do aluno, porque se o aluno tem a sua própria experiência. Mesmo o conhecimento científico sendo mais importante, há de se convir que seja necessário que você leve o aluno a esse conhecimento científico, mas você tem que partir da experiência. E assim você tem que trabalhar com a ideia de problema. Se você já trabalhou com a ideia de problema, né, aqueles projetos na escola, se você já fez, aluno já fez, então com certeza você está aí diante de uma ideia de John Dewey e às vezes nem sabia que isso acontecia. Quando você está vendo atualmente essa chuva de projetos nas escolas, aí é John Dewey, Kilpatrick, aluno do John Dewey aí, toda essa galera aí que está chegando. E essa educação,
ela vai propor essa educação de projeto, essas ideias do DIU aí, ela vai propor uma educação que se trabalha em equipe, onde não é que o professor seja menor do que o aluno menor do que o professor, segundo os defensores do John Dewey aí. A ideia principal é que existe uma certa relação, existe uma troca de experiência, onde o professor não é aquele que só ensina, mas é aquele que também aprende. E aí existe uma certa relação dentro disso aí. Aqui no Brasil a gente tem dois expoentes, existem na verdade os três cavaleiros do Apocalipse, como se diz, mas citaremos dois aqui, por exemplo, o Anísio Teixeira. O Anísio Teixeira, em 1927, visitou os Estados Unidos, observou algumas escolas e chegou aqui. Ele fez um relatório aí, que ele estava em uma viagem de governo, né? Então, acho que ali na Bahia. Então ele trouxe um relatório das suas experiências lá, o que ele viu de escola ali, né, relacionado a John Dewey, e ele se encantou por aquilo. E aí tem outro amigo também, o Fernando de Azevedo, que o John Dewey, o Anísio Teixeira ficou influenciado por John Dewey, americano, só que o Fernando de Azevedo, ele era um sociólogo influenciado mais por Emile Durkheim, também aí, o funcionalismo, essas ideias aí, tá? E aí mesmo dentro daquilo que ficou conhecido como ali você tem o Manifesto dos Pioneiros da Educação, e dentro do Manifesto dos Pioneiros você tem também, não tem uma uniformidade, você tem vários pensamentos ali dentro, você tem vários autores, você tem várias influências. Existe até um debate aí para saber quais são os autores que tem ali, quais são as influências que aparecem dentro daquele manifesto ali, né? Existem pesquisas nesse sentido aí, beleza? E aí você tem no Brasil esses expoentes aí, Anísio Teixeira, Lourenço Filho, e que seria, a gente na religião poderia dizer os três cavaleiros os cavaleiros do Apocalipse aí, né? Na verdade seriam 4, mas aí seria os 3 mosquiteiros, pelo menos. O certo é que essa escola nova, que ela vem da Europa, desse espaço aí, né, internacional, ela vem para o Brasil aí chegando até 1920, 30. Alguns autores dizem que a escola nova aqui no Brasil, ela tem 2 momentos, um que vai aí até próximo do Estado Novo, até 1937, e chegando em 1937, que entra a questão do Estado Novo, aquela ditadura de Vargas, que finaliza-se ali aquele processo e ela vai retornar só a partir ali de 1946 para frente, quando cai essa ditadura Vargas aí. E alguns autores supõem também, ou propõem, que ela fica no Brasil até 1960, tá? Então, basicamente, de escola nova é isso aí, um resumão assim do que realmente propunha a escola nova. E se gostou do vídeo, dê um like. Isso é importante, o like é importante porque às vezes o YouTube entende que você quer receber outros vídeos sobre aquilo, sobre aquele conteúdo, sobre aquele canal, ou então ele compartilha também esse vídeo com outras pessoas, o vídeo se torna relevante, tá bom? Então deixe seu comentário, se ficou alguma coisa que você não compreendeu direito, deixe aí nos comentários, tá bom? Se inscreva no canal se não é inscrito e compartilhe com seus colegas aí que vai estar ajudando o nosso canal, beleza? Até o próximo vídeo.